Salmos 15. Nós vamos ler o versículo 1. Amém? Depois nós vamos orar, depois que nós lermos. Podemos ler? Salmo 15, nós vamos ler apenas o versículo 1. O título desse salmo diz assim: O verdadeiro cidadão dos céus. E o versículo 1 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Vamos ler mais uma vez. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Vamos orar, irmãos. Senhor amado, neste momento, Pai querido, estamos na tua casa, na tua presença, e eu te peço, querido Espírito Santo, que tu venha trazer para nós a palavra nesta manhã. Que eu seja apenas, Senhor, a boca que fala, mas a palavra que seja tua, ó Pai. Venha falar, Senhor, conosco, porque tu conheces os nossos pensamentos. Tu conheces, Senhor, o nosso coração. E eu te peço, Senhor, que tu, de acordo com aquilo que nós precisamos, ó Pai, faça a tua obra na nossa vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, hoje é dia de Santa Ceia para nós aqui na igreja. E também, algumas pessoas provavelmente vão ver esse vídeo depois lá no YouTube. Eu quero falar sobre santidade. E eu escolhi esse Salmo 15 para falar sobre santidade, porque aqui Davi, que foi o autor desse salmo, ele nos diz algumas qualidades, algumas características que tem que ter aquela pessoa que quer se tornar uma pessoa melhor, aquela pessoa que quer ser um cidadão do céu. Amém? Mas aqui na primeira parte ele fala assim, ó, quem habitará no tabernáculo do Senhor? O que a gente sabe sobre o tabernáculo, que eu separei para falar para os irmãos? O tabernáculo passou a ser construído lá por Moisés, em Êxodo capítulo 25. A partir do Êxodo capítulo 25, Deus dá instruções para Moisés como ele deveria construir esse tabernáculo. Amém? Glória a Deus. Então ali, Deus dá as instruções para Moisés porque era necessário que o povo tivesse um lugar para adorar a Deus, um lugar que fosse protegido. Aquela multidão de pessoas, né, lá cada um fazia sua tenda lá no tempo do deserto, mas não tinha um lugar específico para adorar a Deus, não tinha, né, como nós temos hoje a igreja. Então nós podemos dizer que a igreja é o nosso tabernáculo. Aqui nós estamos protegidos do sol, protegidos da chuva, protegidos do vento, e nós nos reunimos aqui neste lugar para adorar a Deus. E o que Davi quis dizer com essa pergunta? Quem habitará no seu tabernáculo? Se eu fosse traduzir para o dia de hoje, eu diria: quem pode se aproximar de Deus quando vai na igreja? Amém? Quem pode? Porque não são todos que vêm na igreja que conseguem se aproximar de Deus. Quem pode se aproximar de Deus quando vem na igreja? E a segunda pergunta que Davi faz aqui no versículo 1, ele fala assim: quem morará no seu santo monte? Cada vez que fala na palavra de Deus santo monte, principalmente aqui no Salmo 15, é uma expressão que se refere à presença de Deus. Por quê? Que santo monte se refere à presença de Deus? Porque Deus falava com Moisés lá no Monte Sinai. Em Êxodo 19 tem uma parte ali que diz: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Amém? Então, santo monte, cada vez que fala isso, se refere à presença de Deus. Então Davi faz uma pergunta: quem morará no seu santo monte? Quem estará sempre na presença de Deus? Quem estará 24 horas por dia na presença de Deus, né? E quem pode estar na presença de Deus 24 horas por dia? Aqueles que buscam a santidade, aqueles que buscam se tornar pessoas melhores, aqueles que querem ser cidadãos dos céus, aqueles que querem agradar a Deus. Eu esqueci de falar algo aqui no início. Antes de falar o que é santidade, eu quero falar primeiro o que não é santidade. Parar para pensar já o que não é santidade? Eu estava vendo com meu marido uma live que dois pastores conversavam, e um deles falou que existe uma igreja, ele não citou o nome da denominação, que na Santa Ceia todos vestem roupas brancas. E ele disse que isso é uma demonstração exterior, que muitas vezes a pessoa não está transformada no interior, mas está vestindo roupa branca porque
tornar ela mais santa. Então eu quero falar o que não é santidade. Santidade não é andar com roupas brancas, cair na unção. Santidade não é religiosidade. Santidade não é esquisitice. Amém? Santidade não é nada exterior. Santidade não é aparência. Tem gente que parece santo, mas não obedece a palavra de Deus. Usa roupa de crente, carrega a Bíblia debaixo do braço e às vezes até cai no poder de Deus. Mas quando se levantam, continuam mentirosos, continuam infiéis, continuam imorais, continuam adúlteros. Então a verdadeira presença de Deus, a verdadeira santidade, ela traz transformação interior. Vocês estão entendendo? Por isso que eu quis pregar sobre santidade. O que me inspirou a pregar, em primeiro lugar, porque é a Santa Ceia. A Santa Ceia nós viemos aqui para renovar a nossa aliança com Deus. E também porque nós estamos na campanha aos pés da cruz. E aos pés da cruz, o que a gente vai fazer ali? Quando a gente tocar aos pés da cruz? A gente vai entregar aos pés da cruz todos os nossos problemas, dificuldades, ansiedades, como a pastora Zilma estava falando esses dias para nós. E quando ela chega e toca aos pés da cruz, ela diz: Senhor, eu entrego para Ti todas as minhas ansiedades. Ou então, algumas coisas que nós estamos falando também aqui, nessa campanha aos pés da cruz, aquilo que parece impossível, foi falado aqui na hora do louvor. Existem coisas que parecem impossíveis, existem coisas que eu e você achamos que nunca vamos conseguir, que nunca vamos alcançar. Mas quando nós tocamos aos pés da cruz, o Senhor faz um raio-x de nós. E ali Ele analisa se aquilo que nós estamos pedindo vai fazer com que a gente continue na presença dEle ou vai fazer com que a gente perca a salvação. E ali o Senhor nos responde: meu filho, se eu te der isso, tu vai perder a tua salvação. Porque tu vai idolatrar isso que eu te dou e não vai ter mais tempo para mim. Eu sempre dou o exemplo do carro, acho que os irmãos não devem aguentar mais. Mas às vezes uma pessoa quer tanto um carro, porque um carro, irmãos, hoje em dia não é luxo. Um carro facilita a nossa vida. Um carro não serve só para passear. Mas quantas vezes, né, nos evita que a gente se molhe no dia de chuva ou que a gente não pegue vento, né? Então o carro não seria um luxo. Mas existem pessoas que depois que são abençoadas com um carro, nunca mais colocam os pés na igreja. O que elas fazem? Elas usam o carro para passear, usam o carro para ir em tantos lugares, mas não voltam para a casa de Deus para agradecer. Então, existem coisas que o Senhor não vai nos dar, porque vai nos afastar da presença dEle. E sobre Davi, aqui voltando a essa palavra, então Davi fala aqui que nós deveríamos aqui, morar no santo monte de Deus. Nós deveríamos morar na presença de Deus. A presença de Deus não deveria ser algo que a gente só busca quando entra na igreja. A presença de Deus deveria fazer parte da nossa vida 24 horas por dia. Aonde quiser que nós estivermos, independente do que estivermos fazendo, a presença do Senhor tem que nos acompanhar, tem que fazer parte da nossa vida. E Davi, irmãos, aqui, eu não li todo o Salmo 15, mas eu gostaria de pedir para você ler na sua casa o Salmo 15. Porque o que Davi fala aqui no Salmo 15? Ele enumera algumas qualidades que precisamos ter. Vocês estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo? Pedir para as menininhas falar mais baixinho. Amém? Para os irmãos conseguirem prestar atenção na mensagem. Então aqui Davi começa a enumerar algumas qualidades que precisamos ter para conquistar a presença de Deus e a salvação eterna. Eu anotei algumas coisas aqui, não tudo, mas algumas coisas, que são as qualidades que muitos de nós devemos ter para buscar essa santidade que nós estamos falando hoje. Aquele que anda com sinceridade, esse é o futuro candidato a ser cidadão do céu. Amém? Aquele que pratica a justiça, aquele que não difama com a sua língua, aquele que não faz mal ao seu próximo, aquele que não aceita suborno para falar contra o inocente. E no fim Davi diz que não será abalado aquele que obedece à lei do Senhor. O que significa isso, queridos? Não ser abalado. Dificilmente uma pessoa que entregou a vida para Jesus se desespera no meio da luta. Dificilmente. Pode ser até caso de morte, mas parece que o Espírito Santo vem e nos anestesia
não fica desesperado. Amém? Então Jesus é um porto seguro. Quando nós deixamos o nosso barquinho lá no porto chamado Jesus, nós estamos seguros. Por mais que, como a palavra de Deus fala no Novo Testamento, que Jesus andou com os discípulos no mar e muitas vezes as águas estavam agitadas, nada aconteceu com os discípulos porque Jesus estava no barco, porque Jesus estava com eles. Então Jesus é o nosso porto seguro. Amém? E para Jesus estar conosco, irmãos, para Jesus fazer parte da nossa vida, não é de qualquer maneira. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, já faz algum tempo que eu falo, que a palavra santidade, ela se origina da palavra santo. E santo no grego significa separado. E santo em hebraico significa um indivíduo que foi consagrado perante outras pessoas. Por que as pessoas são consagradas? Porque elas se comprometem a fazer a vontade de Deus. Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês, santidade não é perfeição. Não é perfeição. Eu e você nos esforçamos para dar o nosso melhor, para fazer o nosso melhor, para matar a nossa carne, para anular, sabe? Tem coisas exteriores que não significam santidade. Tem gente que acha que não pode ver televisão porque vai se tornar mais santo. Mas não é a TV, é o programa que a pessoa escolhe ver. Pessoas que acham que não pode ir no cinema, dependendo do filme, você não pode mesmo. Mas se for um filme para você aproveitar ali com a tua família, você vai poder ir. Porque isso não vai ferir a santidade. Não vai fazer nós negar a Jesus. Só que tem gente que está vivendo assim, uma aparência de cristão. Você sabe disso que a gente vê na internet aí? Pessoas que voltaram a construir a Arca da Aliança, que era lá do Velho Testamento. Eu vi também, ouvir falar que pessoas estão dançando na volta da Arca da Aliança para simbolizar ou para relembrar o que acontecia no Velho Testamento. Isso não vai fazer as pessoas se tornarem mais santas, porque você pode ter uma Arca da Aliança dentro da tua casa, dançar na volta da Arca da Aliança, mas se não mudar o comportamento, não mudar aquilo que está errado, como eu disse ali, pessoas até caem no poder, mas continuam levantando adúlteras, continuam levantando imorais. Por quê? Porque a santidade é algo interior. E isso faz toda a diferença para Jesus fazer parte da nossa vida. Uma curiosidade, por que vocês acham que Deus falava com Moisés lá em cima do monte? Porque Deus é tão santo que ele não podia descer na terra por causa do pecado. Então o que ele fazia? Ele mandava Moisés subir no monte, um monte bem alto, porque ali o Senhor poderia descer, mas na terra ele não podia descer por causa do pecado. Então se Deus e pecado não combinam, não é Deus que vai mudar, porque a palavra de Deus diz que Deus é imutável. Aquilo que ele escreveu não vai mudar. Aquilo que ele escreveu, a Bíblia diz que ele vela para cumprir. Amém? Ele vela dia e noite para que a palavra dele seja cumprida. Então, se Deus não muda, quem tem que mudar somos nós. E aqui, quando eu estava falando que santidade não é perfeição, a gente fala santidade sempre achando que santidade ou ser santo significa ser uma pessoa perfeita. E um requisito de Deus para a vida eterna seria a perfeição. Mas Deus sabia que a perfeição seria impossível. E o que Deus fez? Ninguém, exceto o Senhor Jesus Cristo, alcançou esse padrão de perfeição. Entretanto, no momento que aceitamos Cristo como nosso Salvador, Ele se faz nosso substituto em todas as coisas. Então a perfeição de Jesus se torna a nossa perfeição. E nos assentaremos com Cristo em lugares celestiais. Quando eu aceito Jesus, eu aceito tudo de bom que Ele tem, que Ele é. E por causa dele eu consigo muitas coisas, por causa dele você consegue muitas coisas. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Amém? E é por isso, é por causa dele que é perfeito. Foi um homem perfeito também, sendo um homem, também continuava sendo Deus. E todo aquele que aceita ele, aceita essa perfeição. Aceita, traz para a sua vida aquilo de bom que Jesus é. Eu nunca tinha visto por esse lado, mas o Espírito Santo tem falado isso comigo. Sozinho nenhum de nós vai conseguir. Sabe? Muitos
muitos confiam em carros e cavalos, a Bíblia fala, muitos confiam no seu dinheiro. E eu estava vendo esses dias no versículo que diz, porque o amor do dinheiro que é errado. Não é errado ter dinheiro, o amor do dinheiro. E eu pensei, por que não fala o amor ao dinheiro? Não seria mais correto falar o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Não, mas fala o amor do dinheiro. Porque não é o amor de Deus? Não é o amor de Jesus? O amor do Espírito Santo? O amor do dinheiro. Deus consegue fazer com que a gente ame Ele. Jesus consegue fazer com que a gente ame o Senhor Jesus. O Espírito Santo consegue fazer com que a gente ame o Espírito Santo. E o dinheiro consegue fazer com que o ser humano ame o dinheiro. O amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo e o amor do dinheiro. Às vezes se torna um Deus, né? Isso aqui está fugindo um pouquinho da palavra, queridos, mas eu acredito que muitas vezes, né, as pessoas, elas sabem o quanto Deus é importante. Por isso que muita gente está na igreja. Por isso que muita gente aceita Jesus. Por isso que muita gente se torna evangélica. Porque sabe que é importante Deus. Porque sem Deus ninguém é nada. Só que quando eles chegam na igreja, eles se deparam com uma situação que eles não querem abrir mão. Às vezes o que eles estão fazendo de errado, ou o que eu já fiz de errado, me trazia algum lucro. Ou traz um lucro para alguém. E as pessoas gostam tanto de ter dinheiro, gostam tanto de ter uma vida mais confortável, que às vezes não querem abrir mão disso por causa do amor de Jesus. Escolhem o amor do dinheiro. Então o que a gente vê? A gente vê às vezes que pessoas que não estão sentadas dentro da igreja, às vezes têm mais caráter do que a pessoa que está sentada num banco da igreja. Só que o fato dela ter mais caráter não significa que ela será salva. Por quê? Porque só existe um caminho que leva à salvação e é Jesus. Quem não aceitar Jesus, quem não reconhecer que Jesus morreu para que eu conseguisse ser perfeito através da perfeição de Jesus, não vai poder ser salvo. Porque o que eu disse aqui? Um requisito de Deus para a vida eterna é a perfeição. Ninguém sem Jesus vai conseguir adquirir esse requisito. Nós podemos ser santos, que santo é separado. Hoje eu me separei para adorar a Deus, né? Hoje eu separei a minha vida. Eu separei a minha vida para fazer a vontade do Senhor. Ser santo é isso. Jesus foi separado para fazer a vontade de Deus. E eu e você somos separados para, em nome de Jesus, fazer a vontade de Deus. E, através de fazer a vontade de Deus, não somente, né, fazer a vontade de Deus, mas também somos beneficiados. Somos beneficiados quando fazemos a vontade de Deus. É uma mão dupla. Temos a nossa recompensa. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o amam, do que o temem. O que é galardoador? Aquele que dá galardão. O que é galardão? Recompensa. Então a recompensa ela vem, mas a recompensa não é algo que nós estamos buscando aqui. Nós estamos buscando aqui fazer a nossa parte, fazer aquilo que é certo, buscando nos tornar pessoas melhores. E quando a gente faz isso, automaticamente somos recompensados. É uma coisa certa, é uma coisa que vai acontecer. Mais dia, menos dia, nós temos promessas para as nossas vidas, como nós cantamos o louvor. Eu tenho a marca da promessa. Desde o dia que aceitamos o Senhor Jesus, tem promessas que foram feitas para nós. E essas promessas vão se cumprir em nome de Jesus. Amém? Queria falar também que eu escutei uma frase, porque às vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem diferente do que a gente pensa, né? Por que pessoas que estão servindo a Deus às vezes morrem? Por que pessoas, como aconteceu com meu pai, servia a Deus, mas não foi curado? E tantas outras pessoas que vocês conhecem aí, que acabaram, nós imaginávamos que ia acontecer alguma coisa e o fim delas foi outro. Eu entendi isso numa frase que foi falada esses dias por um cantor. Eu estava vendo uma entrevista dele e ele disse assim, ó: nós somos gerados, nós somos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. E se preciso for Deus abreviar os nossos dias, Ele vai abreviar, mas Ele não vai nos perder para o diabo. Olha que coisa linda!
Se preciso for tirar a vida de alguém antes do tempo, porque todos têm o tempo certo para morrer, mas tem gente que morre antes da hora. Morre, isso é verdade, porque as pessoas têm a liberdade de escolher o seu destino, de escolher o seu caminho. Então, quando Deus olha para alguém e diz assim, não, eu não vou perder ele para o diabo, eu vou abreviar os dias dele aqui na terra, mas ele é meu, eu escolhi desde o ventre, e eu não vou perder o meu filho amado, eu não vou perder a minha filha amada. E se vocês soubessem que isso trouxe uma paz muito grande para o meu coração, saber que Deus vai fazer o que for preciso, mas Ele não quer nos perder. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã, e você quer perder a Deus? Quer perder Deus? Quer perder tudo de bom que Ele tem preparado? Eu não quero perder. E que você que está aqui nesta manhã também não queira perder. Sabe? Vou falar só mais uma coisa e depois nós estaremos participando da ceia. Existem pessoas que adoram cantar. É legal adorar cantar. Mas existem pessoas que cantam para adorar. Aí está toda a diferença. Esses dias meu esposo estava pregando qual é a igreja que Deus quer. Deus quer uma igreja verdadeira, que canta para adorar. Deus quer uma igreja que ore, não mecanicamente, mas que a oração seja como aquela que diz em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É essa igreja que o Senhor quer. Uma igreja sincera, uma igreja que faz tudo não mecanicamente, não está entregando o dízimo porque aprendeu que tem que entregar o dízimo. Entrega o dízimo porque sabe que demônios vão ser repreendidos da vida, da nossa vida, quando nós nos tornamos dizimistas fiéis. A igreja que oferta com amor, não simplesmente porque tinha um dinheiro sobrando no bolso, mas desde a sua casa ele separou. Senhor, essa é a oferta que eu tenho para te entregar neste dia. E eu entrego com amor, porque eu creio na tua palavra que eu vou prosperar, que eu vou ser abençoado. Então, irmãos, essa é a diferença de estarmos aqui hoje. Estamos participando, vamos participar da ceia, porque nós queremos, buscamos a santidade. E vocês sabem que o Espírito Santo nós não estamos vendo, mas Ele está passeando em nosso meio. E Ele está analisando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E Ele quer nos transbordar. Só vai sair daqui vazio quem escolher sair daqui vazio. Mas se você vem aqui, porque você quer ser essa pessoa santa, separada, que você entendeu nessa manhã que não é perfeita, porque a perfeição só existe em Jesus, e quando aceitamos Jesus, essa perfeição também passa para a nossa vida. Mas se você entendeu que a pessoa que deseja ser separada para fazer a vontade de Deus é abençoada, que esse seja o desejo do teu coração nesta manhã. Que você escolha ser santo, que você escolha a santidade para a tua vida. Lembra do que eu falei? Santidade não é aparência, não é exterior. Tem gente muito bem arrumadinha, muito cabelinho bem arrumado, fala muito bonito, muito suave, mas que no coração tem prostituição, tem adultério, tem imoralidade, tem mentira. Amém? E essa semana eu escutei, falaram para mim, que o único título que o diabo tem de paternidade na Bíblia é o pai da mentira. Ele não é pai mais de nada. Ele é o pai da mentira. E muitas vezes ele vai mentir para mim e para você, dizendo que aquilo que a gente faz para Deus é em vão. Mas não é em vão, porque ele é mentiroso. E nós não acreditamos num ser que o título dele na Bíblia é pai da mentira. Ele só é pai disto, de nada mais de bom. E Deus é pai da eternidade, príncipe da paz. Deus é o nosso pai. Deus é tudo de bom. Então, em quem você prefere acreditar neste dia? Acredite no Pai de todas as coisas boas. Porque Ele que nos trouxe aqui. Ele que nos chamou aqui. E foi Ele que fez uma promessa para mim e para você. E é Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração nesta manhã. Amém? Vamos aplaudir.